Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, estamos seguindo com as pregações bíblicas expositivas sequenciadas de toda a Bíblia. Eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia aí com amor, reverência e fé e abrir em Mateus capítulo 5. Vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi aberta, lida e será explicada e aplicada ao nosso coração. Que esta obra graciosa possa acontecer pela presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor em nós. Assim cresceremos e estaremos prontos para o grande dia da volta de Jesus e da vida eterna ao seu lado. Dai-nos esta graça agora, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém. Meus amigos e minhas amigas, o reino dos céus ou o reino de Deus é de todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas vem cá, qual justiça? Não é a justiça da terra ou dos homens, mas a justiça do reino de Deus. A minha pregação hoje consistirá de uma única abordagem. A justiça é Cristo e sua obra redentora é a obra justa do reino de Deus. Ele, Cristo, foi perseguido por todas as forças malignas da sua época, mais do que qualquer um que viveu antes dele e depois dele. Todos que o seguiram, todos, sem exceção, todos que o seguiram, como os patriarcas, profetas, reis, homens e mulheres, foram perseguidos, e todos que o servem hoje e os que o servirão amanhã serão perseguidos também, mas a promessa de Deus, por meio de Cristo, é para todos, em todas as épocas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O profeta João do Apocalipse viu todos os salvos no céu e ouviu um dos 24 anciãos dizer: esses aí são aqueles que vieram da grande perseguição, da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que maravilha! Minha oração, meu amigo, e meu objetivo central é alimentar a sua fé com esta esperança. Esperança que diz que se você é perseguido por causa de Jesus, o reino de Deus já é seu. E em breve, quando Jesus voltar, ele te levará para lá. E lá nunca mais você será perseguido, nunca mais você sofrerá, nunca mais, ele, Cristo, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima e a morte nunca mais existirá. Para entendermos amplamente a questão, olharemos atentamente o contexto anterior e posterior em que a nossa bem-aventurança está inserida. Muito bem. Falando em sentido bíblico, justiça significa a própria pessoa de Jesus e sua obra redentora. Essa verdade fica muito bem clara um versículo depois da nossa bem-aventurança. É o versículo 11. Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa. Aqui está o sentido bíblico da justiça. Bem-aventurados por causa da justiça é a mesma coisa que bem-aventurados sois quando por minha causa. O reino dos céus é daqueles que são perseguidos por causa de Jesus Cristo, porque um dia renunciaram aos deuses do mundo e aos reinos mundanos e passaram a seguir a Cristo. Viveram como ele viveu e obedeceram ao que ele ensinou. Tendo o reino de Deus em seu coração, são felizes, mesmo sendo perseguidos e sofrendo todo tipo de pressão. Eles são felizes.
os seguidores de Cristo olham para ele e veem que ele sofreu o dobro e venceu, garantindo a vitória. Olham para os que viveram antes deles e veem que eles suportaram tudo, tudinho, pela fé em Cristo e não negaram a justiça. E esses exemplos são inspiradores para continuarem firmes até ao fim. Ao olharmos para o capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Cristo, vemos uma galeria de homens e mulheres que foram perseguidos por causa de Cristo e que suportaram tudo por amor a Cristo e ao reino de Deus. Eles viveram felizes sabendo que estavam no caminho certo. Assim foi com Davi, com Abraão, com Moisés e outros profetas da época. Também foi com Maria e José e com o próprio Senhor Jesus. No capítulo 2 de Mateus temos o registro do nascimento do rei Jesus. Enquanto alguns se alegraram com o nascimento do rei, como José e Maria, como os magos orientais, como os anjos de Deus e como o próprio Deus, outros se encheram de fúria e começaram a perseguir o rei Jesus. Herodes, por exemplo, escreveu uma lei autorizando a morte dos meninos de 2 anos para baixo. Essa foi a primeira e uma das mais cruéis perseguições sofridas por Jesus. Ocorreu logo na sua infância, mas Deus o protegeu enviando o seu anjo em sonho a José, seu pai, com instruções para sair dali com o menino rei, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, disse o anjo de Deus. Aqui nesse capítulo 2 de Mateus temos uma mistura de ira, de zanga, de fúria, que desencadeou na perseguição ao menino. Satanás não queria que Jesus nascesse, reinasse e salvasse o seu povo e o mundo. Dessa forma, ele usou o rei Herodes, usou também os líderes judeus e grande parte de Jerusalém para rejeitar o menino e matá-lo. Essa questão aparece sutilmente aqui no capítulo 2 e bem acentuadamente ao longo de todo o livro de Mateus. Ou seja, o diabo agindo com intensidade, usando as forças malignas e usando o sistema religioso e o sistema político, ele perseguiu e intentou contra a vida do Senhor Jesus. Em seguida, o Evangelho de Mateus registrou uma segunda e terrível perseguição e batalha lá no deserto, envolvendo diretamente o diabo e Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado no Jordão à vista de uma multidão e logo em seguida foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lá no deserto, o Senhor jejuaria durante 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério público de pregação, ensino, cura e a morte na cruz para a redenção da humanidade. Após jejuar os 40 dias e noites, o diabo apareceu para Cristo e começou a tentá-lo. As tentações do diabo sobre Cristo foram as mais poderosas dentre todas as suas artimanhas. O diabo queria derrotá-lo ali mesmo, para que o Senhor não salvasse a humanidade. Mas o Senhor Jesus saiu vitorioso e confirmou a sua missão. Após a sua vitória no deserto, Cristo retornou para sua terra em Nazaré e depois foi morar em Cafarnaum e passou a pregar assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus que é de todos os que são perseguidos por causa da justiça, isto é, por causa de Cristo. Ainda no capítulo 4 de Mateus encontramos João Batista sendo perseguido pelos líderes judaicos, fariseus e saduceus e outros representantes do Sinédrio, e também pela liderança sociopolítica da época, liderada pelo rei Herodes. Estava sendo perseguido por pregar as verdades e os princípios do reino de Deus, como o arrependimento, a confissão de pecados, o batismo nas águas e o recebimento do Messias como Salvador e Rei. João Batista foi preso, condenado à morte por decapitação. Ele teve a sua cabeça decepada e dada a Salomé, filha de Herodias, numa bandeja
em meio a uma festa pagã, diz o capítulo 4, verso 12, e o capítulo 14 de Mateus, versículos de 1 a 12. Voltando agora aos registros de perseguição a Cristo, Mateus relatou que Jesus era perseguido e acusado constantemente pelos líderes de fazer a obra de cura e libertação pelo poder do maioral dos demônios. Vejam só que coisa terrível, tenebrosa. Aqui no capítulo 8 de Mateus temos o registro de Jesus libertando os 2 endemoniados gadarenos. Em seguida, no capítulo 9, ele cura um mudo endemoniado. E no capítulo 12, ainda de Mateus, tem a cura de um endemoniado cego e mudo. Vendo esses milagres de libertação e cura, os fariseus diziam entre si: este aí, referindo-se a Cristo, não expele demônios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Meus amigos, essa acusação constituiu uma das mais graves acusações de todo o Santo Evangelho. Dizer que Jesus estava cheio do poder do diabo e não do Espírito Santo, isso é gravíssimo. Jesus sempre esteve cheio do Espírito Santo, desde quando foi formado no ventre de Maria. Ao ser batizado, ele recebeu o Espírito Santo em forma de pomba e foi vista por muitos lá no Jordão. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto e retornou do deserto no poder do Espírito Santo. Ele, Cristo, disse dentro de uma sinagoga de judeus, lá na cidade de Nazaré: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres e libertar os cativos. Lucas capítulo 4. Após essa revelação messiânica na sinagoga, Jesus se assentou e todos estavam de olhos fitos nele, resolveram matá-lo. O Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 4, registrou assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas de Cristo, se encheram de fúria, de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre a qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Somente o Filho de Deus, que está cheio do Espírito Santo e que vive e realiza a obra de Deus, que é perseguido desse jeito. Todos que querem viver, disse o apóstolo de Cristo, piedosamente em Cristo, serão perseguidos, segundo Timóteo capítulo 3. Antes de ser traído e morto, Jesus enfrentou por várias vezes os líderes judeus em debates bíblico-teológicos. A intenção deles era levar Cristo à contradição e à transgressão comprovada da lei de Moisés e dos costumes e tradição dos anciãos, para condená-lo como um farsante e matá-lo. Isso ocorreu, por exemplo, quando Jesus foi curar o paralítico que estava deitado num leito. Ao Jesus vê-lo, disse: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Por essa atitude divina, ele foi acusado pelos escribas que estavam ali. Diziam: este aí, blasfema, disseram eles. Outros confrontos com os líderes da época ocorreram quando ele passou pela seara com os seus discípulos e quando ele recebeu e curou o homem da mão ressequida dentro da sinagoga no dia de sábado, Mateus 12. Ocorreu também dentro de uma casa num almoço, quando ele foi acusado de permitir que os discípulos transgredissem a tradição dos anciãos ao comer sem lavar as mãos, Mateus 15. Em seguida, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e lhe pediram um sinal vindo do céu para poderem crer nele, Mateus 16. Depois disso vieram alguns debates teológicos, quando os fariseus, herodianos e saduceus, cada um à sua vez, experimentando a Cristo, perguntaram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19. Os herodianos vieram com bajulação política, dizendo:
Mestre, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Mateus 22. Já os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, vieram a Cristo com a seguinte pergunta: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, continuaram eles, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, perguntaram, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são como os anjos no céu. Mateus 22, de 24 a 30. Meus amigos, após todas essas acusações e tentativas de destruir o mestre no campo intelectual, bíblico e teológico, vieram as mais severas perseguições, uma após a outra, num processo gradativo, até chegar à cruz. A intensidade dessas perseguições, desses confrontos, é assustadora. Ao olharmos para as cenas finais da vida do nosso Senhor, ficamos assustados realmente. Vejamos um pouco do conjunto da obra do mal despejada em cima de Cristo. Desde o capítulo 12 de Mateus, Jesus está mostrando para os discípulos o que aconteceria com a sua vida. Disse ele, é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus 16. Em Mateus 26, novamente ele falou profeticamente que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. E em seguida, o registro é claro, revelando que os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mateus 26, 3 a 4. O diabo, que estava por trás de toda essa conspiração, entrou em Judas, e este aderiu ao pacto da traição e resolveu entregar o seu mestre. Depois da ceia do Senhor, ele foi para o horto do Getsêmani orar. Ele já estava sentindo o peso do pecado de todos os seres humanos, de todas as épocas da história humana. Ao entrar no horto, orou intensamente, e o peso do pecado era tão real, mas tão real em seu coração, que ele transpirava gotas de sangue sobre a terra. Ao terminar, disse aos discípulos, vamos, o traidor se aproxima. Falava ele ainda, quando Judas entrou ali, naquele lugar, trazendo uma turba de soldados, armados de espadas e porretes, e o beijou, assinalando ser aquele o seu mestre. Judas o beijou, traindo o mestre santo, o mestre bom e pacífico. Prenderam o Senhor e o levaram para a casa de Caifás. Este era o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e anciãos, os intelectuais, os religiosos, os tradicionais daquela época, mas malignos. Além da traição praticada por Judas,
todos os discípulos fugiram, abandonando o mestre da Galileia. E o apóstolo Pedro o seguia de longe e depois o negou ao ser perguntado se era um dos que estava com Jesus. Pedro respondeu: não sei o que dizes. Noutra ocasião respondeu também: não conheço tal homem. E noutra ocasião respondeu ainda: não conheço esse homem. Não achando nada que o condenasse o Senhor Jesus à morte, buscaram várias testemunhas falsas, mas mesmo assim os sacerdotes e todo o sinédrio não viram nada condenatório, até que duas testemunhas compareceram dizendo que Jesus havia afirmado assim: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Sim, Jesus havia dito isso a respeito da sua morte e da sua ressurreição, mas eles entenderam que Jesus se referia ao santo templo dos judeus. Vendo nesse ponto um motivo de condenação, levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte, réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto de Cristo e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ao amanhecer o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Cristo para o matarem, e armando e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Mateus capítulo 27. Jesus, meu amigo, estava em pé diante do governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações se fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Pilatos entendeu que o motivo por trás da fúria e da perseguição dos líderes judeus contra Cristo era a inveja. Por isso, queria a sua morte. Pilatos, isentando-se de sua responsabilidade, transferiu-a para o povo, perguntando: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos sofria em sonho ao entender que seu marido estava cometendo um grande erro na condução do julgamento de Cristo. O justo Filho de Deus estava sendo perseguido e condenado por ser justo. Somente isso. Ninguém foi tão perseguido como ele, nem o justo Abel, que foi perseguido pelo seu irmão Caim, nem Davi, que foi perseguido pelo rei Saul, nem Abraão, nem Moisés. Ninguém foi tão perseguido como ele, nem Josué, nem Elias, nem Eliseu, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel e seus amigos que foram perseguidos pelo rei Nabucodonosor na corte babilônica, nem João Batista, que foi perseguido pelos líderes judeus e pelo rei Herodes,
nem Pedro, nem André, nem João, nem Tiago, perseguidos o tempo todo pelos líderes judeus e imperadores. Ninguém foi tão perseguido quanto ele. Nem Estevão, perseguido e acusado injustamente pelo Sinédrio e por Saulo de Tarso. E nem Paulo, que após a sua conversão foi perseguido pelos líderes judeus e pelo sistema político de sua época. Ninguém, meu amigo, ninguém foi tão perseguido quanto o Cristo. Ninguém. Nem os pais da igreja, nem os valdenses, nem os reformadores John Wycliffe, nem John Hus, Martinho Lutero, Zwinglio, nem Calvino, nem John Knox, nem Hudson Taylor e nem qualquer outro missionário de Cristo nessa terra. Ninguém na história foi tão perseguido quanto o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Ouça atentamente o que aconteceu com ele, com o nosso Senhor. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Cristo. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, seja crucificado, responderam todos eles numa só voz. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós, caia sobre nós, caia sobre nós o seu sangue, e sobre os nossos filhos também. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Cristo, entregou-o para ser crucificado. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Isto mesmo. Cristo foi completamente escarnecido lá naquele pretório, diante de líderes, diante de pessoas ilustres. Cobriram-no com um manto escarlate e começaram a espancá-lo. Teceram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça do mestre e na mão direita dele um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça do Senhor. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo.
se és de fato o Filho de Deus, e desce dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Enquanto os homens maus se alegravam na destruição do Filho de Deus, a natureza se entristecia, porque desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Isto é, das 12 horas às 15 horas, a terra ficou escura. Não somente Cristo foi perseguido, mas os seus apóstolos também o foram. Sim, meus amigos, os apóstolos, a igreja de Cristo, também ambos foram perseguidos. Mas o próprio Cristo os havia prevenido com as palavras: bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Eles seriam perseguidos por causa da pessoa e da obra redentora de Jesus, que eles viveriam e defenderiam diante do mundo. Em Mateus 10, as instruções de Cristo a eles foram bem claras. Primeiramente, Jesus os chamou, depois os instruiu e em seguida deu a sua autoridade e os enviou em seu precioso nome, dizendo: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios também. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo que está em vós, vindo do Pai, é quem fala em vós e por meio de vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados e todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Após a morte de Cristo, meus amigos,
os seus apóstolos continuaram a sua obra sob o poder glorioso do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é um compêndio importante sobre isso. Veja os apóstolos Pedro e João sendo perseguidos no capítulo 3, 4, 5 e 6. Estevão no capítulo 7. Paulo no capítulo 8 e 9. Tiago no capítulo 12. E Paulo nos capítulos finais desta obra-prima chamada Atos dos Apóstolos. A Igreja de Cristo, registrada em Atos, foi perseguida o tempo todo, mas resistiu, vivendo pela fé e sendo conduzida pelo poder de Jesus Cristo e pela esperança por ele anunciada. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles também sabiam que as portas do inferno não prevaleceriam. Mas também temos o registro na história recente de severas e cruéis perseguições do diabo, usando todos os tipos e forças para destruir a Igreja de Cristo, os pequeninos, os filhinhos de Deus, que estão espalhados em todas as partes do mundo, servindo a Cristo de todo o seu coração e alma. Uma pesquisa divulgada pelo site Missão Portas Abertas revelou que mais de 260 milhões de pessoas cristãs sofrem perseguição ao redor do mundo por causa de sua fé. O Missão Portas Abertas classificou os 50 países mais violentos e hostis a cristãos. A pesquisa foi feita de 1º de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019. Entre lá no site e você vai ter a lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos na face da terra. Os 3 primeiros colocados no ranking de perseguição a cristãos são a Coreia do Norte, Afeganistão e Somália, onde cristãos podem ser punidos com a morte. Na Índia, o governador atual já declarou abertamente sua intenção em eliminar os seguidores de Cristo até 2021. O Centro de Estudos do Cristianismo Global divulgou que aproximadamente 100 mil cristãos morrem todos os anos por causa de sua fé. Eles são perseguidos física e psicologicamente, são sequestrados, mortos, seus templos queimados ou derrubados, seus direitos cassados e suas famílias prejudicadas. A perseguição aos filhos de Deus nunca parou, meu amigo, nunca, e nunca vai parar até a volta de Jesus a essa terra. Meus queridos irmãos e irmãs, os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos e torturados, e o serão futuramente também, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mesmo sendo perseguidos, vivem com alegria no coração, porque sabem que deles é o reino dos céus. No passado, passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eles foram homens dos quais o mundo não era digno, foram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Os verdadeiros cristãos sempre foram considerados estrangeiros e peregrinos sobre a terra, caminhando para uma pátria superior. Eles aspiram por uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Deus preparou para eles uma cidade, uma linda cidade, cidade de ouro e de pedras preciosas, iluminada pela presença real de Deus e de Cristo.
E todos quando estiverem lá, andarão na luz de Deus e seguirão de perto a luz que é Cristo. O profeta João, depois de muito ser perseguido, caçado e jogado dentro de um caldeirão de óleo quente, foi preservado pelo Senhor e colocado na ilha de Pátimos. Lá em Pátimos, o profeta do Apocalipse foi transportado em visão até o reino de Deus, lá em cima, onde Deus habita em seu paraíso, e viu os salvos de todas as épocas. E ele registrou assim: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro de Deus. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém! Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus, para todo sempre. Amém! Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, da grande perseguição. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o teu nome, pela bendita promessa: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Querido Deus, eu peço que a tua boa mão seja estendida sobre cada um que ouviu esta palavra e salve-o para o reino da glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.